Irmãos, eu quero ler o Salmo 103. Foi lido ontem pela minha esposa. E aí eu resolvi meditar nele nessa noite com os irmãos, né? As crianças, elas podem ir devagar, com certo cuidado. Possam ter um bom momento também ali de aprendizado, tá? Prestem bastante atenção. Obedeçam às professoras. Sejam boas crianças. Salmo 103, irmãos, diz assim a palavra de Deus. Vou ler na Nova Versão Transformadora. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Até aqui, depois a gente continua a leitura, pode se assentar, para não cansar os irmãos em pé, cansar os irmãos sentados. Sei que os irmãos estão com saudade do pastor Cleilson, queria que ele estivesse pregando aqui, também queria que ele estivesse, mas que Deus tenha misericórdia de nós, tá? Que o pregador que não atrapalhe você ouvir a voz de Deus nessa noite, que você possa ser abençoado pela exposição da palavra, que seja uma bênção para a sua vida, para a sua caminhada cristã, que Deus possa falar com você nessa noite. Um salmo conhecido, né, que a gente leu aqui, um salmo que eu sempre costumei ouvir em certas festividades, né, culto de aniversário, momento de a gente contar uma bênção. Geralmente a gente escolhe esse salmo, porque o salmo trata disso, de alguém que está bendizendo ao Senhor. Um salmo de Davi, faz parte de tantos outros salmos que ele escreveu, mas que tem um contexto, tem um motivo, né, que talvez levou ele ali a refletir e falar o que ele acaba escrevendo para nós, né, compondo essa canção, esse salmo, lógico, inspirado por Deus e proveitosa para as nossas vidas. O salmo começa com essa exortação a si próprio do salmista, né? Usar a palavra que minha esposa usou ontem, exortando a sua alma, fazendo questão de insistir para que essa não venha se esquecer de louvar o Senhor. Eu não sei se você é uma pessoa esquecida das coisas, se você tem o costume de sempre ser chamado a atenção, principalmente da sua esposa, né, os homens, você esquece dos afazeres, de algumas coisas que era para ter feito. Hoje mesmo, a gente tinha um peixe lá em casa, acho que faz um mês lá na geladeira, e a gente não tinha feito porque não tinha um limão ainda, e eu vou quase todo dia no mercado, trabalho do lado do mercado ali, né, trabalho na Gazin, para quem não sabe, vendedor, tá? E toda vez esquecendo de comprar o limão. Então assim, hoje eu tive que sair da minha folga, do meu domingo, do descanso, que agora não é mais o sábado, é o domingo, e comprar o limão. Mas o limão é apenas uma das coisas que eu esqueço, né? A esposa pede tanta coisa e a gente tem que às vezes anotar no celular, gravar, né? Tem gente que tem essa dificuldade, tem outros não, né? Tem uns que lembra, tem uns que lembram até demais, né? Coisas que talvez já era para ter esquecido, o irmão ainda costuma lembrar. O salmista, ele entende que há uma dificuldade da nossa parte lembrar de benefícios da parte de Deus. Talvez isso seja uma característica nossa, a gente tem muita facilidade de lembrar de coisas ruins, né? De coisas ruins, parece que aquilo choca a gente, machuca, e a gente lembra constantemente. Ou talvez a gente tenha facilidade de lembrar para pedir alguma coisa, né? Já te pedi isso tantas vezes, mas na hora de executar alguma coisa a gente tem uma certa dificuldade. O salmista, entendendo isso, ele faz questão de dizer para todo ser dele não se esquecer de nada, de nenhum dos benefícios que ele havia experimentado da parte de Deus. À primeira vista, quando a gente lê esse salmo, é um salmo que poderia ser lido e cantado por qualquer uma pessoa, independente de ser crente ou não. Uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, compromisso cristão com Deus, compromisso de servo do Senhor, de viver pelos seus preceitos, ela olha esse salmo aqui e ela acha isso muito bonito, porque o salmo diz isso, olha, ele perdoa os seus pecados, todos os seus pecados, né? Ele resgata você da morte, né? E coroa de amor
e te coroa de amor e misericórdia. Ele enche as suas vidas de coisas boas. Aí na versão, a nova versão transformadora diz: a minha juventude é renovada como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Veja que são coisas que a gente gosta, que todo mundo gosta, todo mundo quer isso aqui, todo mundo quer benefícios, todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ser curado de alguma coisa. O verso 3 diz isso, né? Que Ele sara de todas as suas enfermidades. Dependendo da versão que você estiver lendo, está dizendo as tuas, né? Mas a versão mais correta é o salmista lendo para ele mesmo, ele dizendo para ele: Ele sara, Ele me cura de todas as doenças, Ele resgata a minha vida da morte, Ele perdoa os meus pecados. Então está na primeira pessoa. Como eu disse, qualquer pessoa leria isso aqui, ficaria feliz e satisfeita, dizendo: olha, esse salmo é para mim, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu gostaria, é isso que eu tenho vivido. E ela associa todos os benefícios cotidianos com uma certa familiaridade com Deus, como se Deus de fato fosse aquele que está ali, de fato, trabalhando, né, para que a sua vida venha dar tudo certo. Só que a gente sabe que na nossa vida nem sempre é assim. Talvez você já enfrentou uma enfermidade que o Senhor não curou, você presenciou alguém da sua família morrer de uma enfermidade que Deus não curou. O texto diz que Ele sara de todas as enfermidades. Talvez você sepultou seu parente querido, e aqui diz que Ele resgata da morte. Ele resgata a gente da morte. Talvez você convive com pecados que nem você se perdoou, e aqui Ele diz que Ele perdoa todos os pecados. E como é que eu não consigo eu mesmo me perdoar? Talvez a leitura correta seria numa perspectiva mais de Cristo. Quando você pega os óculos do Evangelho, você começa a ler o Salmo de uma outra perspectiva, então você vai compreender ele melhor. O salmista é alguém que experimentou a bondade de Deus na forma mais intensa, talvez dos Antigo Testamento. A gente tem ali, né, um rei como ele que desde os seus primeiros dias ali, sua juventude, se deparava o tempo todo com a face da morte. É alguém que era totalmente dependente do Senhor, que aprendeu a viver debaixo da orientação do Senhor, a ponto de ser alguém que Deus disse: olha, isso aqui sim, isso aqui eu vou fazer com que venha andar segundo o meu coração. De fato ele anda, com muitos erros e tropeços, mas deixando salmos belíssimos, né, com suas histórias de momentos onde que ele presenciou, né, a manifestação da graça de Deus. E agora sim, ele tem toda a condição de dizer o que ele vai dizer, a convidar não somente a sua alma, o seu ser a louvar o Senhor, mas como ele diz no final do Salmo, a chamar todo mundo para se juntar a ele, bendizer ao Senhor, todos os anjos. Ele diz lá no versículo 20, né, no verso 20, exércitos das suas ordens, bendizer ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros, fazei a sua vontade, bendizer ao Senhor, vós todas as suas obras em todos os lugares de domínio, bendizei a minha alma o Senhor. E ele conclui o Salmo da forma que ele terminou. Muito bem, olhando então numa perspectiva de alguém que foi de fato redimido, encontrado pelo Senhor, de alguém que teve a sua vida marcada pela transformação do Evangelho. Quando a gente olha para o Salmo nessa perspectiva, a gente começa a entender talvez de outra maneira. Verso 3: Ele perdoa todos os meus pecados. E aqui começa a nossa vida. A nossa vida só pode ser desfrutada com alegria, com intensidade, com regozijo, porque a primeira coisa que nos aconteceu quando a gente foi encontrado por Cristo foi perdão dos nossos pecados. Aqui começa a nossa vida de verdade, é no perdão de Deus. E aqui está talvez o que há de mais extraordinário da parte de Deus para conosco: perdão. Perdão. O salmista entende isso, a ponto de dizer o seguinte: feliz é aquele cujo Senhor perdoa os pecados. Um homem cheio de tesouros e bem, riqueza, sabedoria, ele diz: não é feliz quem tem tudo isso. Feliz é aquele a quem o Senhor perdoa. O Senhor é aquele que perdoa todos os nossos pecados.
Os pecados que você cometeu hoje, o Senhor perdoa. Os pecados que você cometeu ontem, o Senhor perdoa. Os pecados que você vai cometer, o Senhor perdoa. Tudo isso porque um dia Ele perdoou o pecado primordial, o nosso pecado, o pecado adâmico, o pecado de ter nascido totalmente separado dEle. Assim a gente foi concebido, como diz o salmista, em pecado eu fui concebido. E o nosso choro, a nossa primeira vozinha, a voz, saindo ali, era um gemido de afronta diante de um Deus santo, justo, que estava vendo mais um pecador nascer. Mas aí quando o Evangelho nos encontra por meio da pregação dele, no dia que ele escolheu, o dia que você ouviu a voz dele e você entendeu isso, que a sua vida era totalmente degradada, distante, que você era uma pessoa, um objeto de ira, de condenação, que a sua existência era uma afronta à presença dele, porque você sempre foi um pecador, como eu sempre fui um pecador perdido, mas aí ele nos achou. Então agora o salmista entende: bendito seja o Senhor, bendiga o Senhor por isso, porque é Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura de todas as doenças, todas as mazelas que o pecado um dia nos trouxe. Ele cura por meio da sua palavra, que vai nos limpando e regenerando a cada dia, nos transformando. A bênção do perdão não vem sozinho, ela vem num processo. Talvez você seja uma pessoa que diga: poxa, o Senhor me perdoou, mas ainda vejo tantas mazelas em minha vida, ainda vejo tanta, vou dizer a palavra, desgraça ainda. Meus pensamentos, às vezes é tão difícil lidar com eles, as minhas ações, os meus desejos, há uma luta constante, diária. Esse é o grande sinal que você foi perdoado. Porque quem não foi perdoado não pensa essas coisas, não está nem aí com nada. Mas aquele que foi alcançado agora entende que recebeu graça e misericórdia e não quer mais afrontar esse Deus, então luta contra a sua natureza caída, perdida. Entende que está sendo todo dia trabalhado, santificado, curado de suas doenças. Doenças da alma, do coração, doenças que o pecado nos trouxe um dia, de forma desgraçada. Mas a graça alcançou a gente, então bendito seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E o salmista diz: louve, Senhor, a minha alma, porque Ele perdoa todos os seus pecados. É Ele que resgata da morte, ou Ele me resgata da morte. O apóstolo Paulo diz que a gente estava mortos em nossos delitos e pecados. É isso que Romanos fala, é isso que Efésios fala, é isso que Colossenses fala. Que a morte que o pecado nos trouxe morte. Afinal, o salário do pecado, o pagamento é morte. Então a gente nasce morto. A gente nasce morto. E a gente estava na cova, como diz na sua versão talvez, na cova a gente estava, soterrado pelo pecado, pelo fedor do pecado, pela imundícia que o pecado é, talvez perdido, sem nenhuma esperança. A gente achava que aquilo era vida, e quando a gente tentava sair, via que não tinha saída, a gente ficava ali preso àquela cova. Mas um dia alguém poderoso entrou na nossa cova e nos resgatou de lá, tirou a gente morto de lá dentro. É Ele que me resgata da morte e coroa de amor e misericórdia. Então a gente encontrou o amor dEle, e a misericórdia dEle nos abraçou. Afinal, não apenas não recebemos mais o que a gente merecia, mas agora recebemos além do que merecíamos. Castigo, ira da parte dEle, furor dEle, substituído agora pelo amor, pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Um lugar junto à sua mesa, como a gente compartilhou essa noite, relembrando do que o sacrifício dele traz para nós. Então esse é um motivo principal que o salmista coloca aqui, para a sua alma louvar o Senhor e não se esquecer disso. E a gente não deveria se esquecer disso. Quantas vezes a gente fica chorosos pelos cantos da casa, da vida, né? Lamentando situações que a gente não gostaria de estar passando, e a gente esquece de algumas coisas que já nos aconteceu, disso aqui que é o principal. Não que isso aí não seja importante, meu irmão. Seu casamento é importante, sua família é importante, seu emprego é importante, a sua vida é importante, sim. Mas entenda uma coisa: você não teria nada disso se isso aqui não tivesse acontecido, se o perdão dele não tivesse te alcançado.
a nossa vida seria uma lástima. A gente estaria perdido e o pior de tudo, sentenciado ao inferno, eternidade em eternidade, separado dele e sofrendo a sua justa ira. Mas aí Ele fez isso em nossas vidas. Ele enche a minha vida de coisas boas. Diz o verso 5, né? Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ele enche a minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como águia. Talvez você poderia pensar tantas coisas boas que Deus tem te dado, a alegria de poder congregar, de servir o Senhor, de ter um ministério para poder servir a Ele, cantando, pregando, falando, aconselhando, tantas coisas boas que Deus tem te dado, uma família linda, maravilhosa, bens que você tem comprado, lugares que você já caminhou, que você conheceu, pessoas que você se relacionam, tantas coisas boas que você tem nessa vida. Ele enche a sua vida de coisas boas, a ponto de que a sua vida se renova e você se sente como um jovem que está conquistando muitas coisas. Mas mais do que essas coisas, que são muito boas, Ele também tem nos fartado de coisas espiritualmente boas. Em Efésios capítulo 1 diz que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nele a gente recebeu tesouros preciosos, coisas extraordinárias, coisas que a gente não consegue explicar. A gente fica feliz quando a gente consegue. Eu olhei para a Thaís, lembrei dela, né? Consegui comprar um carro, zerar, cheiro de novo, né? Mas eu apostar pode assim, né? De uma forma figurada. Mas eu aposto que a Thaís, ela fica muito mais feliz quando ela está naquele momento e ela tem aquele insight da misericórdia, da bondade de Deus envolvendo ela num dia talvez tão difícil que ela está enfrentando. Às vezes os irmãos vão lá comprar uma geladeira de 5 portas, 10 portas, e fica muito feliz com a geladeira. É uma coisa maravilhosa, mas de repente tem uma coisa que é mais gostosa do que a geladeira, e você não explica, que o seu dinheiro não compra. A água da geladeira e a Coca-Cola refrigera seu estômago, mas aí a presença de Deus refrigera a nossa alma, como diz o salmista. Coisa que você não explica. Está difícil, um deserto na vida, está complicado ali, aqui, de repente vem aquela paz do Espírito Santo, envolve a nossa vida, né, irmã Ellen? Às vezes lá no trabalho, limpando as coisas ali, de repente a mente é levada em direção a Cristo e a gente é tomado pela graça de poder pertencer a Ele. Coisas boas nos acontecem. De repente dias difíceis, né, irmão Marcelo? Como colocou no grupo, de repente um dia totalmente atordoado, mas aí tem aquele momento de compreensão da graça de Deus, da bondade dEle, no final de um dia, e o suficiente. Não importa se bateu a meta ou se não bateu, o importante é que você tenha a presença de Deus ali contigo, e isso é o suficiente para dizer: olha que coisas boas têm me acontecido, quantas coisas boas têm me acontecido. A pergunta é: a gente pensa nisso, a gente busca isso, a gente deseja isso, a gente anseia por isso? Ou a gente se sente mais revigorado quando a gente pega outras coisas e conquista outras coisas? A gente vive como entre aspas, loucos, né? Sai de casa, eu vou falar do meu caso, fica o dia todo numa loja para ganhar mais dinheiro, para comprar uma coisa interessante para minha família, como na verdade eu tenho tantas coisas boas que eu poderia distribuir para eles, e às vezes eu não tenho dado isso, porque o Senhor tem me dado isso. Mas aí na hora de repartir a gente esquece disso, ou talvez a gente não compartilha disso, a gente não troca essas informações a ponto de a gente manter a nossa comunhão e ver quanta bondade tem nos atingido da parte dEle, porque Ele sim é compassivo e misericordioso. Ele manifestou, e aí o texto diz, né, que Ele faz justiça e julga todos os oprimidos. Ele faz justiça e julga todos os oprimidos. O nosso Deus um dia nos encontrou oprimido, não talvez por um governo tirano, embora a gente vive em alguns momentos, né? Mas longe disso, tinha um inimigo feroz que nos atormentava, que fazia de nós os seus escravos, que era o próprio pecado, juntamente com o diabo e a nossa velha natureza.
Esse trio nos importunava e nos mantinha cativos, oprimidos, mas um dia o Senhor fez justiça, manifestando a si próprio. Ele se fez justiça, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, manifestando a sua justiça e a sua graça a cada um de nós, aos oprimidos, aos pobres, porque a gente não tinha condição nenhuma de sair daquela situação. Assim como Ele manifestou a sua graça também, os seus feitos no decorrer da história. Em um desses exemplos, o salmista traz a figura do Moisés. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E quando você acompanha o contexto desse fato aqui, está se referindo ao capítulo 33 e 34 do Êxodo. Aquele evento lá que os israelitas fazem um bezerro de ouro para adorar. E de repente há uma discussão ali. Moisés ele já quase em ponto de infartar, falou: não, Senhor, tem misericórdia, não leve em conta o pecado desse povo aí. Deus vai novamente, faz aliança com o seu povo, diz: olha, eu vou fazer de fato aquilo, coisas notáveis no meio de vocês. Se você ler só um pedacinho do capítulo 34, versículo 6, para os irmãos relembrar, né? Depois você lê o restante em casa da história, mas veja só o que diz no Êxodo capítulo 34, versículo 6, diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade e transgressões e o pecado, e ainda não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, adorou e disse: Senhor, se agora chegasse os seus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, toma-nos por herança. Então diz: eis que faço aliança. Olha só o que o Senhor fez diante de todo o povo: e farei maravilhas que nunca fizestes em toda a terra, nem entre as nações alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda este dia que eu ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, heteus, ferezeus, enfim. O texto diz que o Senhor, mesmo diante daquela situação em que os israelitas desobedecem ao Senhor e tentam fabricar um ídolo com os seus ouros, Deus ainda tem compaixão, misericórdia daquele povo. Diz: não, eu farei uma aliança, e vocês vão ver coisas grandiosas que eu vou fazer no meio de vocês. De fato o Senhor fez no meio daquele povo, a ponto de que tudo isso é registrado diante das nações, e que as nações ficam perturbadas, né? Que Deus é esse? Que Deus de Israel poderoso? Enfim, o nome do Senhor é notado em meio às vizinhanças, em meio aos povos vizinhos. O verso 9, aliás, né, diz assim: não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. A partir desse momento, o salmista ele retoma aqui os benefícios de quem de fato foi perdoado pelos pecados. Eu disse no início que essa é a maior dádiva que a gente encontra aqui como um motivo para a gente louvar o Senhor e fazer com que a nossa alma não venha se esquecer disso. E agora, depois que ele fala os motivos, né, porque a gente deve louvar o Senhor, como a gente falou, Ele redime a nossa vida da sepultura, Ele perdoa os nossos pecados, Ele vai sarando as nossas feridas, enfim. Agora ele diz a consequência disso, como é que isso de fato se processuou, né? Olha, Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, e nem retribui consoante as nossas iniquidades. Na outra versão diz assim, na nova versão transformadora: o Senhor é compassivo, é misericordioso, Ele é lento para se irar, é cheio de amor, não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Quando a gente olha isso aqui, está extremamente conectado ao primeiro ponto que o salmista fala para ele louvar ao Senhor. O perdão de Deus que nos alcançou, na verdade veio em um momento onde que a gente se depara com um Deus que não é um Deus que a gente costuma ouvir no dia a dia por aí.
O Deus que essas pessoas estão acostumadas é um Deus que só tem uma face, é a face do amor. Para essas pessoas, Deus só é amor. Para nós, a gente entende que Deus é amor, justiça, ira, está cheio de santidade. Ele é a própria luz, né? Quando Ele nos encontrou, Ele estava irado conosco. Mas o texto diz que Ele não permanece o tempo todo nos acusando, cheio de ira para conosco. Ele é cheio de amor e compassivo. E um dia a gente experimentou esse amor. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. É lógico que agora ele está falando de alguém que já foi redimido, de alguém que vive na perspectiva de que tem Deus como Senhor e é temente ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Se a gente fosse contar os nossos pecados, só de ontem para hoje, quantos pecados você cometeu? Não é para você responder. Quantos pecados na sua mente? Quantos pensamentos errados? Quantos desejos impuros? Quantas ações, omissões? Talvez você não fez nada errado, mas também você não deixou de fazer muita coisa certa. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Viu só? Imagine quantos pecados eu cometi de ontem para hoje. Mas o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Ainda bem que Ele é compassivo e misericordioso, pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como é a distância entre os céus e a terra. Só existe um motivo pelo qual de fato Deus pode nos tratar assim, porque um dia Ele imputou todos os nossos pecados na pessoa de Jesus Cristo. Ele encarnou o culpado, e agora sim, nos afastou de nós, Ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para com os que o temem. Você que é pai, você fala com o seu filho, né? Se for igual ao Augusto, uma benção, está desobediente, senhora. E aí você fala uma coisa para ele e ele não obedece, ele não executa. Você dá um comando, não houve execução. Tem hora que a gente castiga, vai lá e dá uma sentadinha, né? Deixa sem uma TV, mas daqui a pouco a gente esquece daquilo. Tem hora que a gente releva, e a gente fala, não vou bater, dessa vez vai passar, fica só na bronca. O Senhor é como um pai para os seus filhos. Às vezes Deus fala algo para nós, e sempre fala, né? E a gente não obedece. Aí tem uma consequência. E a gente experimenta um castigo dele. Não porque ele vai lá, é porque era consequência. Você errou, vai ser consequência disso. É um pecado que você cometeu e tem consequência. Agora, imagine se ele ficasse assim o tempo todo para conosco. Não, ele vai, nos recolhe novamente, nos abraça, nos ensina. Filho, é assim, você viu o que aconteceu? Você desobedeceu, falei para você ir por ali, você foi por aqui. Ele é como um pai compassivo, porque tem pai bruto, pai que humilha o filho, pai que espanca o filho, pai que rejeita o filho. Não, o seu Deus não é assim, nosso Deus não é assim. Pode ser os piores filhos. Eu não sei se eu tenho sido um bom filho. Você tem sido um bom filho, uma boa filha de Deus? E mesmo assim Ele está ali, um pai amoroso, compassivo, bondoso, para que os que temem. Os que o temem. E mais uma vez eu friso isso, os que o temem, por quê? Isso aqui não é uma aprovação para você fazer coisa errada. Quando eu falo para o Augusto que eu não vou bater nele, não é para ele, então quer dizer que não tem castigo, eu posso fazer a coisa errada. Não, para ele entender o seguinte, que tem momento que a gente vai conversar e não vai precisar apanhar. Mas não há licença para ele errar. Assim também para nós não é uma licença, o fato de Deus ser perdoador, longânimo, compassivo, uma licença para a gente viver errando, pecando, contrariando a sua vontade. Pelo contrário, para a gente entender que é um amor gracioso da sua parte, a ponto de nos levar a fazer a coisa certa, não vivendo o tempo todo com medo de Deus, se escondendo de Deus, mas saber que a gente, se errar, a gente tem um advogado fiel que intercede por nós.
Esse é o nosso Deus, nosso Pai. E aí vem o porquê que Ele nos trata assim, para a gente já ir para a conclusão. Caminhando para o final, conclusão não, tá? Para o final, verso 14: pois Ele sabe que somos fracos, e lembra que não passamos de pó. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece quem você é, a sua fraqueza, Deus conhece. Você pode tentar esconder das pessoas, você pode esconder do seu marido, da sua esposa, seu patrão, seu pastor, mas de Deus a gente não esconde. Não há nada que a gente esconda dele. Ele sabe que a gente é fraco, pó, um monte de barro, e foi Ele que nos fez assim, foi Ele que nos formou assim, foi Ele que nos desenhou assim, foi Ele que nos criou dessa forma. E Ele conhece a nossa estrutura. Os nossos dias na terra são como o capim, é como a erva, é como folhas cortadas, de repente dá aquela ventania e logo já some, vai embora. São como as flores no campo, que de repente está bonita, charmosa, e de repente passa um dia ou dois, já murchou, já caiu. Eu tinha um pé de coqueiro, tem lá em casa ainda, o pé de coqueiro era bonito quando ele estava mais novo, mas tem umas lagartas lá que não deixou, o bicho está feio. O pé de coqueiro é assim, que dirá nós? Dirá nós. A gente começa muito bem certas coisas na nossa vida, a gente tenta se impor em algumas situações e mostrar que a gente é forte, que a gente tem condição, que a gente sabe resolver, que a gente tem recursos para bancar, que a gente dá condição de fazer o negócio até o final, mas de repente a gente vê que nós não passamos de pó, que uma hora o nosso dinheiro vai falhar, que a sabedoria vai faltar, que não teremos mais forças de fazer mais nada. E Deus sabe que a gente é assim. Por mais que você venha num culto como esse e diz, não, a partir de hoje a minha vida vai ser assim, 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 Senhor. Ele sabe que você é pó, mas Ele sabe que você é um pó molhado, um barro que pode ser moldado pelas mãos dEle, conduzido pela mão dEle. E aí essa é a diferença. Aí que está a diferença, é quando a gente entende que a gente é barro na mão dEle, que quando a gente se quebra, como diz lá aquela passagem, o vaso se quebrou na mão do oleiro, Ele refaz a gente, Ele novamente dá contornos a gente, e a gente consegue prosseguir na vida. Os nossos dias são assim, o vento sopra e desaparece como nunca tivesse existido. Pessoas que você conheceu, que eram fantásticas e formidáveis, se foram. Sempre lembro do João falando do amigo dele que eu conheci, um cara inteligentíssimo, né? Aquele que teve aquele acidente aquela vez de moto, jovem, morreu, se foi. A sabedoria dele, o que ele era, se foi. As pessoas se vão, nós um dia iremos passar. O que nós fazemos hoje, muitas coisas vai ficar para trás, elas se destroem, elas acabam. O vento sopra e logo desaparece. Mas aí o verso 17 diz para nós assim: mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade e eternidade. Dura de eternidade e eternidade. A vida sem Deus não tem sentido algum, irmãos. Não faz sentido isso aqui. Não faz sentido a gente levantar cedo, trabalhar igual um louco, comprar um monte de coisa e de repente a gente morrer se a gente não tivesse esperança. Comprar as coisas, viver e de repente morrer para nada. Mas quando a gente olha para o amor que nos perdoou, que nos resgatou, que tirou a nossa vida da cova,
que agora faz com que tenhamos lugar à sua presença, perdoados pela sua misericórdia, reconciliados pelo seu amor. Agora entendemos o seguinte, que Ele de fato mantém a sua promessa de amor para conosco, de segurança, de cuidado, de proteção, não apenas por alguns dias aqui nessa terra, não apenas por uma temporada, mas por toda a eternidade. De eternidade a eternidade, o amor dele permanece para sempre. A nossa vida não vai se encerrar num túmulo, seja ele bonito ou feio, ali no Cristo Rei, em qualquer lugar desse país, desse mundo. A nossa vida permanece, porque o amor dele permanece para conosco. E ainda que morra, aquele que crê em mim viverá, diz a palavra. Essa é a nossa esperança, de um dia estar com ele, de um dia estar com ele para sempre. Eu vou encerrar por aqui, porque depois o salmista ali conclama a todos, como eu disse no começo, a se juntar a ele, para bendizer ao Senhor, para louvar ao Senhor. Ele convida os exércitos, os anjos, os ministros de Deus, todos, em todos os lugares, bendizer ao Senhor. E ele deu os motivos que ele tinha para louvar o Senhor, que creio que são motivos comuns a nós. Nós comungamos disso aqui, de pessoas que foram encontradas por ele, perdoadas, e agora tem a sua vida cheia de esperança. A minha esperança é essa, que esse amor possa me transportar aqui dessa vida para uma outra eterna, sem fim. E lá na eternidade, a gente vai bendizer ele para todo sempre. Enquanto isso, que ele possa continuar nos fazendo lembrar disso, que a palavra dele venha ficar gravado na sua mente, e você, com a sua disciplina, com o seu exercício cristão, venha se recordar todos os dias disso. O tamanho do perdão que você recebeu é demonstrado pelo tamanho da sua gratidão que você presta a ele. É simples assim. Quando a gente fica feliz com uma coisa que nos aconteceu, né? A gente fala aquilo com entusiasmo, com alegria, a gente repete para um, repete para outro. Às vezes fala a mesma coisa para a pessoa 3 vezes, porque aquilo ficou marcado para nós. A pergunta para nós, isso aqui, o que ele fez conosco. O dia que ele enfrentou aquela cruz maldita no Calvário, derramando aquele sangue por nós, para que o Evangelho chegasse até nós um dia, de fato marcou a nossa vida a ponto de a gente querer falar disso todos os dias e bendizer a Ele, glorificar a Ele, pelo amor dEle que nos alcançou, trazendo perdão e restauração à nossa vida. Que Deus possa fazer você pensar nisso, que isso seja suficiente para alegar os seus dias, para fortalecer você na sua caminhada. Quando tudo der errado na sua vida e você estiver perdido, fraco, lembre-se disso, o que Ele fez por você, o quanto Ele te ama a ponto de ter se entregado a Deus por você. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento?